Hello people, good morning, how are you? So, today we have lesson 15. And in the lesson 15, now we will see new verbs, new vocabulary, and new expressions. Also, we will talk about numbers. E se você entendeu tudo que eu falei nessa introdução, parabéns, você não é mais iniciante em inglês. Então aí a gente tem, já está acostumado já, a lição 15 agora, a gente tem os verbos. Eu leio, você repete. Please. To start, started. To finish, finished. To come, came. To stay, stayed. O verbo start e finish, imagino que você já conheça. Então, start, começar, iniciar alguma coisa. Finish, finalizar, terminar, tanto faz. Esses daí são dois verbos regulares, então o passado é bem simples. Started, finished. To come, vira came. Come, eu gosto de dar a dica aí de lembrar que o come é o contrário do go. E até as regrinhas aí, a gramática no caso, mesma ideia. Lembra que sempre que a gente fala que a gente vai para algum lugar, a gente usa go to, ir para, ou ir ao, tanto faz, go to. O come também, se na frase que você vai falar, você fala que meu amigo vem para minha casa, ou veio no passado para minha casa. My friend come to my house, ou my friend came to my house in the past. Tanto faz. O to aí sempre esse para de movimentação, lembra? E o verbo to stay, que eu coloquei ele aqui logo após aí da gente ter falado do verbo to be na outra lição. Isso porque tem gente que confunde. To be é o estar, ser ou estar, lembra? Então, se eu falar I am at home, eu estou em casa. Stay é o verbo de você ficar ou permanecer em algum lugar. Então, é diferente. Se eu falar que eu gosto de ficar em casa, I like to stay at home. Ou last weekend, no último final de semana, last weekend, I stayed at home. Ok? Então, to be é uma coisa, to stay, outra coisa, totalmente diferente. Então, esses verbos aí bem fácil, bem direto. Lembrando, qualquer dúvida, comenta aí. Já temos direto aí os practice examples. I need to start to study next week. You repeat. I need to start studying next week. We have to finish to do the homework. We have to finish doing the homework. We stay with our parents. They come to visit us tomorrow. Do you want to start working now? What time do you finish working? Então aqui agora um detalhe importante aí. Com o verbo start e o verbo finish, a gente tem agora uma opção diferente de formar frases aí. A gente tem visto em todas as outras lições, com todos os outros verbos até agora, que a gente usa, por exemplo, se eu falar I need to start to study, igual aí na primeira frase. O to start está no infinitivo, começar. To study, estudar, também. Mas, quando a gente tem dois verbos seguidos em inglês, que a gente tem a regrinha básica lá de que o segundo vai estar sempre no infinitivo, na verdade, de uma forma informal, a gente tem também a opção aí de não colocar o segundo verbo no infinitivo, não colocar o to. Mas ele tem que estar com ing, igual a gente já tem visto. A gente já usou lá no texto, a gente falou sobre swimming, walking. Eu gosto de fazer alguma coisa, lembra? I like reading, tipo eu gosto de ler. Eu posso falar I like to read ou I like reading. Com os verbos start e finish, isso é uma coisa mais direta mesmo. Então geralmente é mais comum a gente ouvir falar start studying, tipo começar a estudar, ou start working, começar a trabalhar. Ou finish doing, você terminar de fazer alguma coisa, ok? E isso aí no caso é o presente mesmo, sempre no presente. Do outro lado da segunda coluna aí, o stay with your parents, só para lembrar. Stay é você ficar em algum lugar, ou igual aí no caso, você fica com alguém, na companhia de alguém. They come to visit us tomorrow. Nesse caso, o to aqui na frente não é o to do para que a gente falou lá em cima. Porque a gente só vai usar o come to my house, por exemplo, se eu falar para onde o destino que alguém está vindo. Aqui eu falei que they come to visit. To visit é o verbo, infinitivo. Eles vêm
me visitar. Nos visitar, né, no caso. Visit us tomorrow. Do you want to start working now? Agora você já entende aí. To start, começar. Working, a trabalhar. What time do you finish working? Aqui eu posso te perguntar, para você praticar aí. What time do you start working? O que você responde? What time do you finish working? Or studying? Ou, como eu falei, com o verbo like também é muito comum deles fazerem isso. Então a gente pode falar, tipo, do you like reading? Do you like reading a book? Do you like watching TV, series, movies? Do you like that? Depois temos o vocabulary. Mesma coisa, como a gente já tem feito. Eu leio, vocês repetem. Please. Beach, pool, relatives, vacation, holiday, next, river, sea, club, park, trip, people, nice, ugly, beautiful. Então, beach com um I bem forte, é a praia onde você vai. You go to the beach, go to the sea, go to swim, go to take the sun. Yes, it's the beach. Pool é onde você nada, a piscina. Se eu disser, I have a pool at home, eu tenho uma piscina na minha casa. Ou I like swimming in the pool. Ok? Relatives são seus parentes. Do you have relatives? Do you have many relatives? Or a few relatives? Alguns, poucos. Do you like vacation? Yes, of course, I love vacation. Mas se eu perguntar, por exemplo, pra gente relembrar e pra praticar. When is your next vacation? Você entende essa pergunta? Você lembra? When is your next vacation? Or when is the next holiday? What is the next holiday? Você sabe? Hoje, pelo menos o dia que eu tô gravando essa aula aqui, dia 15 de abril. When is the next holiday? What is the next holiday? I don't know. Next, aí como eu já tô falando, next, o próximo ou que vem. Então essa é a ideia. Next também pode ser essa expressão que a gente usa em português, né? Semana que vem, mês que vem, ano que vem, vai ser next week, next month, next year, next class, ou tudo que é o próximo, a próxima. Por isso essa ideia, essa expressão. River and sea. What do you prefer? Do you prefer go to the river or go to the sea? Do you like to go to the club, to swim in the club? Or do you like to go to the park, to walk on the park? Do you like, you don't like? What do you think? Trip, aí é a viagem. E aqui a gente tem um detalhe. A palavra trip em inglês é a viagem. Tipo, a viagem como objeto. E o verbo travel, que a gente já falou também, aí sim é o verbo de você viajar. Se eu falar I like to travel, eu gosto de viajar. Ou I like traveling, usando aí dessa regrinha nova que a gente falou, o verbo com ing. Mas se eu te perguntar, por exemplo, como está a sua viagem? How is your trip? Eu vou falar how is your travel. How is your trip? A viagem, o objeto, o substantivo. How is your trip? Ou how was your trip? Como foi no passado? Como foi a sua viagem? How was your trip? People, que lembrando, detalhe, people é sempre plural. Pessoas. Ou um povo, uma galera, um grupo de pessoas. It's people. Se eu quiser falar de uma pessoa só, é person. Aí é singular. People, plural. Nice, pode ser uma coisa legal. Também pode servir para bonito. Ugly, aí é o feio ou feia, tanto faz. E beautiful, aí sim, é a própria palavra, né? Bonito, lindo, tudo nesse sentido. Masculino, feminino, tanto faz. Lembrando aí, né? Adjetivos não tem diferença de masculino, feminino, plural, singular. Nice, ugly, beautiful, tudo é sempre assim, não muda. And we have expressions. Something, anything, anything, nothing, much, many. E aqui você já deve estar pensando, por que está repetindo anything?
Porque se você olhar aí, ele tem dois sentidos. Eu já tinha comentado isso lá na lição quando a gente falou sobre some e any. Que a gente tem, né? Só as palavras sozinhas. Some e any. Some e any sempre vai ter essa mesma regra, a mesma ideia. Todas as expressões, né? Tudo que vier aí acompanhado com some é sempre para afirmativas, frases afirmativas. Tudo que vier com any pode ter o sentido para pergunta ou negativa. Por isso que ele sempre repete. Então, se eu te perguntar nesse momento agora, pensa aí e responde. Do you have anything to drink? Você tem alguma coisa para beber? Como eu estou perguntando, né, fazendo a pergunta, alguma coisa? Do you have anything? Estou perguntando se você tem alguma coisa. E aí você pode responder. Yes, I have something. Porque para a frase afirmativa eu vou usar o something. I have something to drink. Se eu for responder que eu não tenho nada, não tem nada para beber, acabou tudo. I don't have anything. E aí tem o anything. Agora também, por que existe anything e nothing? Anything é a palavra aí, o nada, para negativa, mas o anything a gente tem que ter uma frase inteira negativa. Então, como eu falei, se eu quiser falar que eu não tenho nada, I don't have anything. Não tenho nada. Don't have anything to drink. Tem nada para beber. Se eu quiser usar o nothing nessa frase, eu tenho que falar I have nothing. Isso porque nothing já tem o no aí na frente, na palavra, né, no início. No, nothing. Isso significa que ele já é uma palavra negativa, já dá uma ideia de negativa. E não tem outra opção. O anything, como a gente falou, pode usar para pergunta ou para negativa. Ele pode ser alguma coisa, ou qualquer coisa, ou nada. O nothing não, ele é sempre negativo. Ele já é negativo. E em inglês a gente não usa duas palavras, duas expressões negativas na mesma frase. Então se eu falar I don't have nothing, é como se eu estivesse falando assim, eu não tenho nenhuma coisa. Entendeu? Então, I have nothing, tipo eu tenho nada, ou I don't have anything. E depois a gente tem o much e many, que aí só para lembrar, a gente também tem algumas expressões com eles, né? Como a gente já viu, how much, how many. E a ideia também, a regra é sempre a mesma. Tudo que é com much é singular, tudo que é com many é plural. Então a diferença lá de how much para how much é quanto. Por isso que a gente usa how much para quanto custa, né? Qual que é o preço de alguma coisa. Ou se eu perguntar quanta água você bebe num dia, que tanto de água você bebe? How much? Porque água a gente não tem plural. A gente não fala quantas águas. Quanta água, que tanto de água. Agora, how many cups of water do you drink? How many glasses of water do you drink? How many bottles of water? Aí sim, porque eu estou colocando cups, glasses, bottles. Então aí eu uso how many. Mas também a gente pode usar essas palavras sozinhas. O much é tudo que eu quiser falar que é muito ou muita. O many, tudo que é muitos e muitas. Então se eu falar I have many books. I have many books. Ou I don't have many books. Ou I drink much water. Ou a lot of water. Que a gente já falou do a lot of. Então eu bebo muita água. Um tanto de água. E por aí vai. Então lembrando, a dica sempre é rever, pratica. Nas aulas aqui eu estou sempre fazendo perguntas. Responde aí nos comentários. Interaja, ok? Pratique o que o que a gente está vendo, o que a gente está aprendendo aqui. Essa regrinha que a gente falou agora, com o verbo start, com finish e com outros verbos também. Então, volta lá nas lições de texto que a gente já fez aí, texto, conversa e tudo mais. Porque tem palavra que a gente está vendo aqui agora, mas como eu falei, os textos que eu coloquei aqui no material, no livro, eles não são só, né, todos basicão, com as palavrinhas só que a gente viu. A grande maioria, sim, lógico, que a ideia é você praticar. Mas sempre tem alguma palavra ou outra ali diferente. Tá acompanhando, tá? Caiu nessa playlist aqui talvez de paraquedas por acaso. Essa aqui, lembrando que é a aula 15, é a lesson 15. Então a gente já teve aí 14 lições, mas já são mais de 15, 20 vídeos aí, porque algumas lições são divididas em duas partes. Então
se inscreva, acompanhe, assista todas as aulas, compre o material se você não tem ainda. E lembrando que tem a plataforma, é gratuita, 100% gratuita, para você ter acesso lá a materiais, dicas, aulas, atividades, ao curso aqui também, tudo lá disponível para você. Então não se esqueça, esse é o curso do Ensinando a Aprender. See you and bye bye.